Abra sua Bíblia então em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. A minha oração é para que você não saia daqui chapado. A minha oração é para que você saia daqui com sua mente mudada. Não adianta nada eu tocar no seu corpo e te fazer arrepiar se sua mente não mudar. Amém? Então que o Senhor te constranja a ponto de, nessa noite, nascer dentes no seu cérebro. 1 Coríntios 1, versículo 18. Alguém faz aniversário hoje? Não? Fez ontem? Amanhã? Então você vai comprar meu livro lá fora. Diz assim o texto: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, porém para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Porquanto está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos homens cultos. Onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus completa e insensata a sabedoria deste mundo? Considerando que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, foi do agrado de Deus salvar os que creem por intermédio da loucura da proclamação da sua mensagem. Porque tanto os gregos pedem sinais, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos procuram sabedoria. Entretanto, proclamamos o Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Todavia, para nós que fomos convocados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porquanto a insensatez de Deus é mais sábia do que a loucura dos seres humanos, e a fraqueza de Deus é mais forte do que todo o poder dos homens. Irmãos, contemplai a vossa vocação, pois não foram convocados muitos sábios de acordo com os critérios humanos, nem muitos poderosos, nem tampouco os nobres. Pelo contrário, Deus escolheu justamente o que para o mundo é insensatez, para envergonhar os sábios. Escolheu precisamente o que o mundo julga fraco, para ridicularizar o que é forte. Ele escolheu o que do ponto de vista do mundo é insignificante, desprezado, e que nada é, para reduzir o que nada é, com o objetivo de que nenhuma pessoa se vanglorie diante da autoridade máxima, o arquiteto do universo, diante de quem ele é. Quem escreve esse texto é Paulo, e certamente você sabe de forma muito peculiar sobre quem era Paulo. Paulo foi um cara que não teve uma ministração específica para os judeus. Paulo não veio falar sobre o misticismo do sobrenatural na configuração judaica, embora ele fosse fariseu dos fariseus. Paulo veio ministrar para quem pensava. Por isso que ele ganhou 90% do mundo grego. Talvez você saiba, Saulo de Tarso, ele foi um homem extremamente erudito porque ele era da cidade de Tarso. Alexandre o Grande, na época das embarcações, das grandes navegações gregas, ele era um megalomaníaco que conquistou 188 cidades alexandrias. Essas cidades foi o que nomeou na história o que seria o movimento helenista. Os helenistas eram a carruagem da continuidade da cultura grega, sobretudo filosófica e matemática. Então Alexandre o Grande colocou pigmentações na micro ou macro comunidades que ele havia conquistado. Além de várias cidades que o apóstolo Paulo ministra, Alexandre o Grande havia conquistado 3 cidades alexandrias dentro do território judaico. Sabe que se for para ter um comportamento grego numa comunidade judaica, significa ser um politeísta num comportamento político monoteísta. Ou seja, alguém que adora vários deuses diante de uma sociedade que só adora um Deus. Então você imagina o que é Alexandre o Grande conquistar Gadara, Cariódes e Tarso. 3 cidades judaicas que tinham uma configuração helenista, porque continuava a carruagem da cultura grega. Saulo de Tarso era erudito porque ele sabia sobre Homero.
Ele tinha lido, talvez, sobre o Cíclope Polifemo, filho de Poseidon, deus dos mares. Talvez Saulo sabia de forma muito peculiar sobre a ética de Sócrates. Não sei se vocês sabem, mas quando Paulo cita, nem tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, esse versículo não é dele. Ele está fazendo uma citação filosófica de um filósofo chamado Epicuro. Ele sabia sobre comportamento político, porque certamente ele leu sobre a jurisprudência ou comportamento sociopolítico de Platão. Porque Platão foi o pai das relações sociopolíticas, que deixou um legado significativo para um biólogo, filho de médico chamado Aristóteles, que dele veio também um fundamento jurídico no comportamento grego. Logo, Saulo era erudito só por ser de Tarso, porque a microgeografia pela qual você continua o seu legado de DNA sociológico determina muito sobre quem você é. Interessante, falando de geografia, de onde você saiu, sabia que existe um fenômeno na contemporaneidade? Eu faço aqui uma análise antropológica. Existe um fenômeno contemporâneo. Os filhos do gueto e os filhos da burguesia têm comportamentos sociais completamente diferenciados entre si. Por exemplo, sabia que no gueto é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que você ver um filho do gueto querer suicidar-se? Sabia que não há uma tristeza demasiada emocional no gueto como há na burguesia? Há sofrimento financeiro, né, mano? Por isso que é bom o cara que saiu do gueto e tem resiliência. Porque as universidades patrocinam conhecimento. As provas medem informações. Mas só o sofrimento forma humanos. Os filhos do gueto são apaixonados pelos pais, sobretudo pela mãe, porque é muito raro um filho do gueto ter pai. Ele só tem mãe. É a Dona Maria, né, mano? Sabe aquele restaurante chique? Que você vai naquele restaurante chique, aí o garçom vem e fala assim: o mestre de cozinha tal, porque ele aprendeu com o mestre tal, porque aprendeu com o mestre tal. É tanto o mestre tal que fica faltando o tempero da Dona Maria. O frango com quiabo, tá ligado? O que gera sabor no paladar. Pelo contrário, os filhos da burguesia odeiam os pais e são tristes. Você não vai ver suicídio no gueto, você vai ver suicídio na burguesia, porque é um fenômeno sociológico, existencial, psicológico de quem tem grana. Afinal de contas, há uma linhagem filosófica que afirma que a felicidade não está na linha de chegada. A felicidade está no processo da jornada. É caminhando que eu vou desenvolver a possibilidade de continuar acordando cedo, surpreendendo o cansaço. Quando você chega lá, você já alcançou um pico, mas a linha da vida não é uma linha reta, mano. Tá ouvindo, filha? A linha da vida é uma linha de altos e baixos, porque Deus sempre vai te dar uma possibilidade de você dominar um vale. E quando você domina o vale, você dominou um ambiente existencial mais vulnerável da existência. Mas depois que você domina o vale, Deus te dá a oportunidade de você entrar no alpinismo. E é no alpinismo que você encontra inimigos do topo e inimigos do vale. A resiliência é inevitável. Quando você chega no topo, a vida não para, você tem que encontrar outro topo. Mas para você ir para outro topo, você tem que descer outro vale. E o cara que vem do gueto, mano, é íntimo de topos e vales. O topo nunca vai embriagar. Por incrível que pareça, Saulo também tinha essa configuração. Embora o cara era de Tarso, ele era um judeu. Ou seja, a periferia do mundo mesopotâmico, porque a nação de Israel sempre foi irrelevante a nível bélico, comercial e diplomático. Por isso que foi dominado várias vezes por microcivilizações, hititas, amonitas, filisteus e os assírios, por exemplo. E por isso que foi dominado por macrocivilizações, babilônicos, mesopersas, gregos e romanos. Então, só pelo cara ser judeu, ele já tinha uma configuração sociológica de ser levado a cativo enquanto historicidade pátria. Saulo não era apenas um cara erudito. Ele também era da linhagem do único rei da tribo dos benjaminitas, que era Saul. Por isso que o nome de Saulo era Saulo. Entendeu? E além disso, esse cara era fariseu dos fariseus. Para ser um fariseu, o cara tinha que ter uma graduação na escola de Gamaliel, que configurava uma espécie de comportamento acadêmico teológico judaizante, histórico judaizante e toda a filosofia do mundo mesopotâmico. Esse é o fariseu.
o cara que dominava as leis mosaicas e era uma espécie de jurisprudência. De ser jurisprudência a ponto de ser como o ministro do STF. O cara tinha uma configuração jurídica social judaica que tinha tanto poder a ponto de reformar uma das leis mosaicas. Só que Saulo não era fariseu, mano. Saulo era fariseu dos fariseus. Além de o cara ter uma graduação na escola de Gamaliel, o cara tinha um pós-doutor com carimbo do imperador romano. Esse bicho cabuloso, mano. Conhece essa palavra? Sim ou não? Finaliza então a introdução para entrar no texto. E essa ministração vai ter essa parte A, que eu vou entrar agora, parte B, e vou finalizar na parte C, e o Senhor virá. Para você ter uma noção, Paulo é o cara que olha para os gregos de Corinto. Não sei se você sabe, mas Corinto é uma cidade muito importante entre os gregos. Porque Corinto foi a cidade de um cara chamado Diógenes. Conhece Diógenes? Alguém conhece Diógenes? Se você conhece, levanta a mão. Quem não conhece Diógenes? Poucas pessoas não conhecem, né? Diógenes foi um cara que morou em Corinto em 380 a.C. E Corinto foi um cara, ou melhor, Diógenes foi um cara que morava dentro de um barril. Era um nobre na comunidade social pré-feudal, que tinha como base social servos. Lembra disso? Lembra disso? Lembra do feudalismo? Lembra da quinta série? Tinha base social, que eram os servos. Depois dos servos você tem os nobres. Uma vez nobre, nunca serve, sempre nobre. Depois você tinha coroa, depois você tinha um clero. O clero dominava sobre toda a camada piramidal feudal. Então, o feudalismo foi oriundo de uma pré-sociedade feudal. Diógenes era um nobre grego que doou suas fortunas para não ser propriedade de ninguém. Logo ele morava no barril, era um senhor que deixou a barba por fazer, e ele saía semeando ideias no pátio em Corinto. Isso aí, já assistiu Chaves? Então você certamente sabe quem é Diógenes. Sabia que o Chaves é uma paródia de Diógenes? O Chaves é um velho que se veste de criança, que tem relacionamento com outros velhos, que também se veste de criança e tem realidade de homens que não chegaram lá na existência. Conta a história de uma menina que é órfã de mãe, um garoto que é órfão de pai, uma mulher que é viúva e um homem que é viúvo. O Chaves, então, é a única expressão de sorriso numa microcomunidade de desesperança. E todas as vezes que o Chaves expressa, embora ele que não tenha nada, é o garoto ou é o ser humano mais feliz nessa microcomunidade chamada de pátio, aliás. Todas as vezes que o Chaves, que é um velho que se veste de criança, faz um outro velho sorrir, ele diz uma frase de Diógenes: te fazer voltar à esperança foi sem querer querendo. Então Corinto é uma cidade muito importante em toda característica judaizante e grega. Paulo está nessa cidade onde existiam 900 pórticos, onde as mulheres chamadas de ninfas porque elas eram a continuidade da deusa chamada Calipso, tá ligado? Do Calipso? Não é a banda não, mano, é a deusa grega. Já leu a Odisseia, que fala sobre o cavalo de Troia? Então quando Ulisses, enfim, ele fura o olho do Cíclope Polifemo, que só tem um olho, ele fica ilhado na ilha de Calipso, que é uma deusa de quinta, que dela vê as sereias e Iemanjá. Ela tinha umas ninfas, que eram as semideusas que seduziam os homens. Daí veio o nome ninfetas. Daí veio o nome prostitutas. Então, Corinto era a cidade das ninfetas. Corinto e Éfeso. Existiam 900 pórticos em Corinto, onde as mulheres pegavam o alvará da prefeitura para vender o seu corpo como trabalho de promiscuidade social, porque era clássico e cultural. Quando o apóstolo Paulo, por exemplo, escreve a carta a 1 Timóteo, Paulo tinha 59 anos, em 62 depois de Cristo. E ele escreve uma carta para um jovem pastor que só tinha 22 anos, que era Timóteo. Paulo diz assim: Timóteo, não permita que as mulheres falem em público. Lembra disso? Nem permita que as mulheres usem roupas caras nem joias. Lembra disso? O movimento feminista contemporâneo afirma que Paulo está sendo machista e opressor ao falar isso. A grande verdade é que o apóstolo Paulo nunca pregou em uma sociedade patriarcal. Ele só pregou em sociedades matriarcais.
onde deusas eram aquelas que fundamentavam cultura. Por isso que ele não pregava numa sociedade monoteísta, por isso que ele não pregava para os gregos, ele não pregava para os judeus, ele pregava para os gregos. Então Paulo está dizendo o seguinte: não permita que as ninfetas falem em público. E aquelas que usam tranças, que no caso eram as cafetinas, que muito menos elas, mas que elas aprendam em silêncio. Paulo não está sendo machista. A grande verdade é que quando você abre a sua Bíblia de Atos 1, Atos 15, você verá o Senhor Deus trabalhando com poder e maravilhas. De Atos 15 a Atos 28, você verá o Senhor Deus mudando a cultura. Para toda mudança de cultura, o Senhor Deus nos dará uma arquitetura. Deus quis mudar o mundo antediluviano, dando uma arquitetura para um latifundiário que trabalhava com reforma agrária, que era Noé. Deu uma arquitetura para Noé, construiu uma arca. O cara que trabalhava com reforma agrária pegou a arquitetura de Deus e fez uma engenharia que ele não tinha noção que tinha capacidade. Quando ele faz isso, ele salva o mundo pós-diluviano. Porque para toda mudança de cultura, Deus te dará uma arquitetura. Aqui eu finalizo a parte A. E entro de fato no texto. Por que o apóstolo Paulo, ele foi essa carruagem de transformação transcultural em civilizações gregas? Já leu alguma biografia sobre Paulo? Sabia que Paulo só tinha 1,5 metro de altura, cabeça inchada, manco, míope, tipo um cangaceiro do Nordeste? Sabia que ele pregava para civilizações onde ser belo era cultural, onde ter o corpo torneado era cultural? Como é que um homem feio ganha 90% de um mundo de pessoas belas? Como é que um homem que aparentemente não tem aparência chamou eloquentemente a atenção do panteão quando foi a Atenas, o útero da filosofia grega? E para iniciar a parte B, eu preciso só resumir uma historinha bem simples. Os gregos foram sensacionais, porque os gregos pensaram politeísmo, 1 milhão de deuses gregos. Os gregos foram tão sensacionais que deles saíram um pensamento político, a partir de Platão, isso aí. Sabe que Platão, ele não era um filósofo, ele era um matemático. Estava na porta da escola de Platão. É proibido entrar aqui se você não souber matemática. A matemática, então, é o pai das humanas. Dele veio o pensamento político. Ele deixou um legado para Aristóteles, que deixou um legado para Alexandre o Grande. Aí você vai ter os teoremas, como o teorema de Pitágoras. Os gregos foram sensacionais, mas os gregos não responderam. Os gregos que pensaram em todo o comportamento de vida humana, os gregos foram impotentes na arte de responder qual é o sentido da vida. O que adianta você ter respostas para perguntas nunca feitas, mas não responder a pergunta peculiar que todo ser humano exala dentro de si: o que eu preciso fazer para a minha vida valer a pena? Os gregos que pensaram em todo o comportamento socioexistencial, cultural e político nunca responderam qual é a principal pergunta da vida. Até que veio um homem que nasce em um curral. Ele não nasceu em berço esplêndido, mas foi gigante pela própria natureza. Não se sabe se ele leu Platão, não sabe se ele leu Aristóteles. O que se sabe é que ele não nasceu em berço esplêndido. Ele nasceu numa temporada autocrática e ditatorial. A sua existência foi muito peculiar, porque mesmo sem escrever um livro, ninguém sabe se ele falava um outro idioma. Mesmo sem ter esses comportamentos, ele reformou de forma peculiar a alma do homem, porque ele era a matéria-prima da sala do trono. Foi um jovem, nascido em uma singela comunidade, sem condições humildes. Estava abaixo da linha da miséria. Sai de uma região sem importância e revolucionou os 3 poderes de seu tempo, sem pegar em armas, armadura, sem poder de tortura, sem perder a doçura, sem criar guetos, sem autodefesa humana, sem desonrar os seus pais, sem ofender o seu legado,
sem se tornar um desses críticos transculturais existenciais que vivem a partir da opiniocentria. Nunca perdeu a poesia, a sensibilidade e a capacidade de acreditar no ser humano e enxergar o lado bom, sobretudo em temporadas de focos de tensões. Contudo, ninguém nunca revolucionou tanto em tão pouco tempo de vida. Morreu jovem com apenas 33 anos e seu nome se tornou o tema central das mais belas canções, cerne das poesias nas estrofes dos poetas, e esteve nos devaneios dos escritores acadêmicos mais renomados da história, desde a Renascença à contemporaneidade. E aqui, na era pós-digital, se tornou o nome mais pesquisado na internet. Como é que pode um cara tão simples, só porque se existencializou, respondeu a pergunta que os gregos foram impotentes na arte de responder? Por que Jesus então divide a história? Porque ele respondeu sem que ninguém fizesse pergunta. A vida só faz sentido quando eu compartilho a vida que eu tenho com quem não a tem. Ele foi um homem que encontrou homens à beira dos abismos emocionais, e ele transformou traumas em histórias de honra. A estrela da manhã é o sol da justiça, e ele tem todo o poder para intimidar as trevas. Depois de Jesus, os gregos morreram, obviamente. Uma nova forma de pensar veio a nível social. Você vai ter então a igreja do primeiro século. O último apóstolo do colégio apostólico foi João, na ilha do Mar Egeu, na ilha de Patmos. 64 depois de Cristo, quando Nero assume o poder, você vai ver ele tacando fogo na cidade de Roma, do alto da torre de Mecenas. Dos 14 bairros de Roma, apenas 10 bairros foram intimamente queimados. E por incrível que pareça, coincidentemente, os únicos bairros que tinham como população os cristãos e judeus não foram queimados. Isso deu a Nero um álibi de colocar a culpa nos cristãos. Surgiu uma perseguição tão profunda que a história do cristianismo evidencia esse tempo como a história dos mártires. Foi tão perversa a perseguição contra os cristãos que faltou madeira para fazer cruz, para crucificar os cristãos. E os caras morriam com glória, e muitos deles viam o céu aberto. Depois dele você vai ver Constantino, no século IV, fundamentando o cristianismo como religião oficial de Roma. Como os gregos tiveram comportamento político, jurídico e existencial, agora era necessário remapear toda a cultura. Aí vem um período da história chamado de escolástica, ou os patrísticos. Já ouviu falar desse momento? Quando uma nova forma de pensar o universo deveria vir, uma nova forma de fundamentar matrimônio deveria surgir, e uma nova forma de liderar monoteísmo a partir do contexto político. Aí você vai ver a filosofia cristã, com Tertuliano, o cara que diz que o sangue dos mártires foi a semente da igreja, com Agostinho de Hipona e com Eusébio de Cesareia. Os caras fundamentando filosofia cristã para remapear a cultura grega em uma cultura cristã. Tá doido, mano? Quando se estuda isso na história, não tem como não falar, mano, ele de fato foi. É aqui que eu gostaria de chegar. Paulo, então, compreendeu isso muito antes da temporada de Constantino. Paulo diz, então, porque a sabedoria de Deus é muito mais sábia do que a loucura dos homens. E a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o homem culto? Aí Paulo, para mim, ele faz uma personificação muito louca. Eu estou aqui num palco que tem formato de uma cruz. Então, Paulo diz assim: porque os gregos olham para a cruz e dizem que dessa cruz eles veriam sabedoria. Mas os judeus, quando olham para a cruz, vê como loucura. Mano, um objeto sendo observado de duas óticas existenciais e culturais completamente diferentes. É a cruz. De um lado, os gregos dizem, isso é sabedoria. De outro lado, os judeus dizem, isso é loucura. De um lado, os gregos, uau, isso é sabedoria. Por que os judeus disseram que era loucura? Como crer num Deus que não tem nada para te oferecer aqui na terra, irmão?
E saber que fé só é fé quando o não de Deus também for resposta. Como, irmão, sabotar a nobreza dos versículos bíblicos que afirma que o Jesus que eu adoro não tinha onde repousar a cabeça? Se ele não tinha onde repousar a cabeça, irmão, por que nós confundimos bênção com soberania social? Quem foi que disse, irmão, que quando você tinha um fusquinha e você orou, subiu no monte e o Senhor te deu uma Land Rover, por que você acha que isso é bênção? Por que para você bem é bênção? Mas quando você analisa o comportamento socioexistencial de Jesus, você percebe que está tudo diferente, parceiro. O que adianta você ter subido ao monte, pedido para que o Senhor te desse uma Land Rover, se você tinha um fusquinha? Se não tiver mudado o teu coração, você está vindo para o inferno de fusquinha. Agora você está indo para o inferno de Land Rover. Porque bênção, irmão, é quando eu não sou o destino dela, eu sou a carruagem dela. O Senhor me abençoa. E eu, como carruagem, levo a bênção para uma geração. O que essa bênção gera no seu coração, isso é o meu louvor. É isso que glorifica Yeshua HaMashiach na minha existência. Saber que a minha vida transformou os cenários existenciais da sua. Ensinamento de Jesus. Porque há verdades que só são verdades porque nunca foram questionadas. Por isso que eu te digo que não sou um pastor de eclesiástico, né? De púlpito de igreja. Eu não consigo falar do reino de Deus de forma eclesiástica, dogmática e litúrgica. Só consigo falar sobre o reino de Deus de forma histórica, filosófica e sociológica. Você está rindo, mas eu sofro com isso demais, mano. Mas glória a Deus que eu tenho uma pastora que cuida de mim, chamada Pastora Márcia. O sorriso da minha pastora expulsa demônios, mano. Eu estou pregando aqui tem uns sei quantos minutos, ninguém nem disse uau. Irmão, falar da pastora, a galera aplaude, mano. E aqui eu finalizo a parte B. Eu vou para a última parte, a parte C, onde eu vou fundamentar o que eu afirmei. Transformando traumas em escolas de honra. Todo homem que tem uma biografia sofrida, ele sabe o quão delicado é chegar no alvo chamado amor. Toda mulher que foi sabotada em sua existência emocional sabe o quão precioso é encontrar um amor que vai cuidar dela e devolver dignidade e honra a ela. Todo órfão, quando encontra o colo do pai, aquilo pode servir de comunidade terapêutica para refazer suas emoções. Toda criança quer ser homem. Todo homem quer ser rei. Todo rei quer ser Deus. Só Deus quis ser criança. Nada é mais saboroso na existência do que voltar à pureza. Vai para a década de 20 na Jamaica. Os brancos invadiram a Jamaica, pegaram as negras e fizeram delas concubinas. Sabe o que é concubina, irmão? Escravas sexuais e domésticas. Os brancos pegaram as negras e fizeram delas concubinas. Quando essas mulheres engravidavam, elas eram expulsas da sua casa grande, das senzalas. E elas tinham um bebê como mendigas. Até que uma teve um bebê. Esse bebê cresceu, vendo o sofrimento existencial da mãe, e ele decidiu ser a mão que limpava a lágrima dela. Órfão, teve acesso a um instrumento musical. Sabe o que significa a palavra música? Música, no original, significa domínio da mente.
Ele cresceu, a ele foi presenteado uma guitarra. Quando ele toca os seus primeiros acordes, ele se transforma em um Messias da Jamaica e um Messias da África do Sul. E o cara começa a pegar seus traumas existenciais, psicológicos e emocionais, e ele faz com que suas canções sejam cartas de alforria para uma geração. Esse cara é Bob Marley. E a partir de seu sofrimento, ele foi uma carta de esperança para uma geração sofrida. Porque os berços da simplicidade compõem biografias de ouro. Vai para os Estados Unidos, década de 40, o apogeu da segregação norte-americana em relação aos negros. Você vai ver que um casal de negros batistas norte-americanos, foram sabotados pelo terrorismo da Ku Klux Klan. Ku Klux Klan entrou em seu bairro, incendiou a casa. Os 2 pastores negros batistas morreram carbonizados. E infelizmente a Ku Klux Klan deixou um órfão. Esse cara cresce, revoltado com a vida. Nada pior, irmão, do que um órfão social. Como diz Mano Brown, porque sofrimento, irmão, é máquina de fazer vilão. Porque a alma guarda o que a mente tem que esquecer, como diz o Brown. Esse cara cresce, fica revoltado, coloca uma arma na cintura e começa a vender drogas. Esse cara vai preso. Dentro da cadeia ele tem contato com a pedagogia islâmica. Se transforma em Malcolm X. Revoltado, irmão. O cara começa a devolver dignidade aos traumas existenciais dos negros. A ponto de dizer: o negro é tão forte, mas é tão preso por dentro, que como é possível o povo mais forte do mundo ser escravo só porque não tinha uma pigmentação de pele mais clara? Contemporâneo nesse cara, você vai ver Martin Luther King no I Have a Dream devaneando: sonho com um dia em que meu filho não será avaliado pela pigmentação de sua pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Aí você vem para o Brasil, na mesma temporada, você vai ver uma ucraniana, criada no Nordeste brasileiro, linda, casada com um diplomata. Nunca se sentiu amada. Quando tem o primeiro filho, começa a escrever sobre amor. E o interessante é que quando ela escreve sobre amor, ela não consegue ter nenhum tipo de comportamento existencial e nem social que gerasse redenção nem dignidade. Então você começa a observar que essa mulher, ela começa a escrever sobre amor exatamente porque nunca foi amada. Sabe qual é o nome dela? Clarice Lispector. O que o córtex cerebral libera na mente de um abusado, a ponto de traumas existenciais serem transformados em jardins de delícias novamente? Paulo diz que é a cruz, o local onde ninguém gostaria de ir, porque na contemporaneidade de Jesus, a cruz não era essa poesia que o cristianismo contemporâneo expressa. Não, a cruz era um objeto de tortura. Ora, como é que eu vou pegar uma faca e fazer dela um símbolo de salvação? Uma metralhadora, fazer dela um símbolo de salvação? Por que a cruz é bela para você, irmão? Por que para você a cruz é um símbolo de amor, se para Jesus foi o que matou ele, torturou ele? Faz sentido? Como é que a sua dor, por que a sua tortura é para mim uma carta de alforria? Já pensou sobre isso, irmão? Amém? E aí, você
Você começa a ter uma expressão muito relevante da vida quando você amadurece, mano. Porque Jesus demorou 30 anos para ser o Cristo, irmão. Sabe qual é a maior viagem que um homem pode fazer? Antes de eu finalizar. Sabe qual é a maior viagem que um homem pode fazer? Sabe, brother? A maior viagem que um homem pode fazer só tem 45 centímetros de distância. A maior viagem que você pode fazer só tem 45 centímetros de distância. Está entre o coração e a mente. 1 palmo de distância. É a viagem mais longa que o ser humano pode fazer. E a mais curta que o Senhor pode operar. É quando o seu foco de tensão pode ser gerenciado por uma mente renovada em Cristo Jesus, mano. Porque a mensagem da cruz é loucura. E é essa loucura que transformou histórias de traumas em biografias de honra. As minhas maiores experiências são dentro da Universidade de Brasília. Eu só lido com acadêmico de humanas. Eu tenho uma reunião na minha casa chamada Edificação Mútua. Estava falando para o Rodrigo. Inclusive o brother foi lá. A minha edificação mútua. Lá em Brasília, em Águas Claras. Minha reunião, cara. Nós não cantamos. Nós não lanchamos. Minha reunião é segunda-feira, das 22h30 às 2h da manhã. Toda segunda-feira. Lota a sala. Lota o sofá, o chão da sala, a copa, o chão da copa, o corredor. Há dias que lotam a cozinha. E só tem acadêmicos de história, antropologia, filosofia, doutorando, pós-doutor, mestrando. E eu só leio a Bíblia. E eu não consigo ler um versículo isolado, mano. Nem consigo ler um texto todo. Não, eu consigo ler as escrituras quando eu estou na minha edificação mútua, lendo o texto, lendo o antitexto, o pós-texto, entendendo o contexto histórico, sociológico, contexto filosófico, entendendo sobre quem escreveu, por que escreveu e para quem escreveu. O nome disso se chama Princípios Básicos de Hermenêutica. Imagina o que é você lidar com um ser humano que pede para descer da minha reunião para cheirar cocaína no corredor e voltar, que não consegue passar mais de 5 horas sem estar chapado. São seres humanos que não conseguem estar consigo mesmo. Tem uma história que me marcou de forma muito intensa. E como eu escrevi, eu não sei discipular anjos. Eu só sei lidar com o ser humano. Sabia que o córtex frontal, ele é ativado quando cocaína e crack é digerida. Mas são substâncias fisiológicas quimiquizadas que saem da sua corrente sanguínea quando substância fisiológica evade do corpo. Urina, suor e fezes. O mesmo córtex frontal é ativado quando pornografia é assistida. As mesmas substâncias fisiológicas que é liberada pelo córtex cerebral ativa a parte frontal do cérebro, que geralmente lidera o comportamento existencial e social, sobretudo emocional, do sujeito. Só que pornografia não é uma substância fisiológica quimiquizada, é uma imagem. Detalhe, na geração que idolatra a imagem, é difícil você apreciar a semelhança. A geração que ama a imagem, o que eu estou vendo, é difícil você ter o dom de discernir espírito para olhar para um cara feio como Paulo e dizer: uau, esse cara horroroso é semelhante a Jesus.
Porque pessoas estão presas pela pornografia, elas fazem todo o comportamento social, emocional, psicológico, sociofamiliar, a partir da imagem que está circuncidando pelo córtex. E a única imagem que sai do seu córtex frontal e contamina todo o restante do córtex é a pornografia. Por isso que ser humano vive a nível social, veste roupa íntima pensando na imagem que tatuou no início da semana, se relaciona com um pastor, toca um instrumento musical, abraça alguém, tudo sendo liderado pelo córtex cerebral, que foi contaminado pelo córtex frontal. Sabe quem mais consome pornografia na contemporaneidade? 79% quem consome pornografia são as mulheres. Você sabe que, olha para mim, estou te dando um dado fundamentado em uma análise sociológica, ou seja, uma pesquisa empírica. Você sabe que o córtex libera 1 bilhão de substâncias fisiológicas por segundo em homem, mas o córtex feminino libera 10 bilhões de substâncias fisiológicas por segundo, porque a mulher tem o útero, que é um órgão que o homem não tem. Quantos sabiam disso? Você sabia que mulher libera substâncias fisiológicas que o homem não libera? Uma dessas substâncias se chama oxitocina. Alguém sabe o que é oxitocina? Substância do amor. Oxitocina é a substância do amor. Sabia que mulher libera 99% a mais de oxitocina que homem? Homem só libera 1% de oxitocina. Entendeu? Faz sentido então por que você escreve uma carta e coloca 3 coraçãozinhos para um homem e ele não chora? Faz sentido? Faz sentido por que mulher encontra outra mulher e diz: menina, amiga, que blusinha linda, você está uma princesa. E você nunca vai ver um homem chegar no outro homem dizendo: e aí, brother, você está um príncipe porque essa camisa está linda. Faz sentido? Compreende agora? Tem homem que fala, estou falando aqui. Escuta o que eu estou dizendo, cara. Você imagina que é uma mulher que vive a partir do amor a nível existencial, sendo liderada a nível animal. Psicanálise, Freud diz que o único momento em que o animal racional se transforma em animal irracional é em estado de libido. É quando o homo sapiens, que significa homem sábio, é sabotado pelo homo anima. O homem que pensa é liderado pelo homem que vive pelos instintos. Eu estou falando da minha edificação mútua. Uma garota, mestre em antropologia, que começou a fazer pós-graduações em Lisboa e em Madrid, voltou para Brasília, na Universidade de Brasília, soube que um professor de história fazia reuniões na casa dele, colou lá, foi lá na minha casa. Chega lá, ela viu o texto todo fundamentado. Então eu falo sobre o texto, exponho o texto, exponho a sociologia do texto. E se você discordar, você pode levantar a mão e falar: eu discordo de tudo, Gil, mas eu preciso que você fundamente sociologicamente, teologicamente, filosoficamente. Eu preciso que você fundamente como de fato tem que ser. Porque se eu quiser ouvir uma opiniocentria, eu coloco no YouTube, não é? Na geração que idolatra a filosofia de Facebook, que tal respeitar a mentalidade do homem que inventou a camada de ozônio? Aí ela sentou, foi na primeira edificação mútua. Detalhe, se ninguém discorda, as pessoas começam a confessar pecado. Eu estou falando pecado mesmo. E eu lidero gente que está nos finalmente 30. Gente que já passou da fase, enfim, de esconder algumas intimidades. Essa garota foi, viu a primeira edificação mútua, ficou escandalizada. Foi a segunda edificação mútua. Na quarta edificação mútua, ela entrou dentro do meu banheiro, lotada a minha casa. E a galera senta no chão. E apartamento não é grande, né? O meu também não é gigante. Mas de vez em quando eu coloco 100 pessoas lá dentro.
100. Vocês ouviram tudo que eu disse, mas não ouviram isso? E aí ela entrou, foi no meu banheiro, ficou meia hora no meu banheiro. Quando ela saiu do banheiro, ela começou a chorar. Muito. Branquinha, dos olhos bem clarinhos, com dread na cabeça, né? Clássico como as estudantes de humanas. Quando saiu no meu banheiro, ela falou assim, lotado a minha sala. Ela já me interrompeu e falou assim: Gil, eu posso confessar pecado? Claro, filha. Da forma que ela estava, certamente o pecado estava consumindo ela por dentro. Ela falou assim: eu acabei de me masturbar no seu banheiro. Aí agora eu sou um pastor e te repreendo, você que está rindo. Por que você não ri quando você recebe uma mensagem no seu grupo e o WhatsApp? Por que você não ri quando você recebe a pornografia? Porque o maior Tinder da história se chama WhatsApp. Mas por que dentro de uma comunidade de fé onde só tem jovem, se ri porque eu estou falando de sexualidade? Faz sentido? Lá na minha sala ninguém riu. As pessoas começaram a chorar. E ela falou assim: Gilberto, meu pai na fé foi um travesti em Lisboa. Ele que revelou Jesus para mim. E eu sou ninfomaníaca. Aí contou a história de abuso que ela viveu. Ela falou assim: hoje eu gostaria de ofertar a Jesus meu maior objeto de prazer. Posso, Gil? Posso? Posso? Aquele símbolo de esperança, tá ligado? Claro, filho. Nessa altura do campeonato todos nós estávamos chorando muito. Ela abriu a bolsa dela, tirou um vibrador e colocou no tapete da minha sala. Ninguém riu, ninguém se constrangeu, porque todo mundo deseja o que ela também deseja. Todo mundo é composto da mesma substância fisiológica existencial que ela também é. E eu não sei discipular anjo, cara. Eu discipulo gente. Gente igual eu, que também deseja. O que é transformar um trauma em uma história de honra? É simplesmente você ouvir uma história dessa e você dar um abraço, não como o de Jesus, mas um abraço de humano, porque só humano cura humano. Por isso que Jesus foi tão humano, mas tão humano que ele é chamado hoje de santo. Porque o homem que poderia segurar o universo na palma das mãos abriu mão dessa glória para navegar no ventre de uma virgem. E quando ele se existencializou enquanto ser humano, ele veio devolver dignidade e honra a seres humanos como nós. Jesus colocou a glória dele em xeque ao confiar a glória dele a homens corruptíveis como nós. São tantas histórias que eu gostaria de compartilhar com você, cara. Alguém conhece a história da Black Power? Não? Só a pastora. Em 2013 eu tive a oportunidade de escrever projetos de educação no Brasil. Eu tenho 33 anos. E a última década foi uma década muito fundamentada a nível científico para mim, né? Eu não tenho estrito senso, só tenho lato senso. Mas o Senhor me fez muito acadêmico nessa expressão. Conheci uma garota do movimento feminista, na verdade, discípula de Judith Butler. Sabe quem é Judith Butler? A mãe da ideologia de gênero. PhD em filosofia. Enfim. Pensa numa garota que era muito moleca doida. Ela era chamada de Black Power, mas era careca igual eu. E eu sou careca por opção, que eu raspo a cabeça, e ela também. A galera de humanas é treta, mano. Essa garota fazia manifestações no pátio da Universidade de Brasília com a placa dizendo: o útero é meu e o órgão genital também. E ela fazia manifestações sim, sutiãs, mostrando os seios e com as axilas peludas. Por isso que o nome dela era Black Power. Pensa na garota
Muito moleca doida, mano. E eu já ministrei em todas as universidades da minha cidade. E já ministrei em 490 universidades em toda a América Latina. E eu viajo desde 2010 só fazendo isso. Cara, teve um dia que essa garota, no apogeu das manifestações sociais em 2013, teve um dia que essa garota chegou no núcleo do FIRE. Nós temos alguns núcleos em várias universidades dessa nação e da América Latina. Núcleos são reuniões, são grupos pequenos em universidades, onde nós falamos de Jesus da forma que você está me ouvindo falar aqui. Nós não falamos de dogma, de liturgia, nem pastor. Eu não pareço ser pastor. Eu não falo tremendo, manto, leito, vaso. Muito raro. Mas também só sou o que sou porque me apoio no ombro dos gigantes, que são os profetas sem nome, os heróis sem medalhas. São as raízes, né, mano? São os que não aparecem, que de fato são nobres e tal. Essa garota chegou em mim, no núcleo do FIRE. Eu sempre liderei o núcleo do FIRE da UNB. Ela chegou no núcleo chorando. Agora você imagina, mano. Eu cresci na quebrada, escutando Racionais e MCs, mano. Quase discípulo do Mano Brown. Ou seja, sangue no olho, preto mesmo, orgulho de ser negro. Chega uma feminista no núcleo cristão, mano. E somente o cara da quebrada é que vai ter a seguinte reação. Se alguém virar pro cara da quebrada e disser: "O que foi?", o cara da quebrada vai responder olhando dentro dos olhos: "O que foi o quê, irmão?" Não é? E essa garota veio, né? Chorando, feminista, ferrenha, clássica na Universidade de Brasília. Eu já me armei. Oxe, mano, feminista aqui, parceiro. Tipo, armadaço, né, mano? Aí ela falou pra mim: "Gil, acabei de abortar no banheiro da UNB." Chorando, né? Interessante, quando você compra uma ideologia como sua personificação existencial, como sua identidade, e você vive, você que é uma mulher e vive por ideologia, você que é um homem e vive por ideologia, é difícil acreditar que você é um ser humano, quando de fato você necessita ser. Aí eu olhei para ela e falei: "Cara, fui insensível, né? Se eu te vi fazer manifestações pro aborto e você me disse que abortou, você espera que eu te dê meus parabéns. Porque finalmente você se tornou o modelo para a sua comunidade ideológica." Aí ela chorou muito, velho, porque ela precisava de um abraço e de proteção. Mas era difícil acreditar que ela estava precisando disso. Porque eu não sei lidar com o leão banguelo. Eu sei lidar com o leão. E quando você sabota a sua identidade para agradar um público, você acaba perdendo a semelhança e você começa a idolatrar a imagem. Aí, cara, ela abriu a mochila dela, tirou um papel higiênico, abriu e me mostrou o feto. Mano, eu comecei a chorar, e aquele arrependimento de não ter amado à primeira vista, né? Ela perguntou pra mim: "Gil, é possível Jesus devolver o feto pro útero?" E a resposta foi unissonante, cara. Disse: não pode, filha. Mas a perseverança foi tão poderosa, cara, que se você for na minha rede social, lá de alguns anos atrás, você vai ver que eu casei a Black Power. A Black Power em 2018 é mãe pela segunda vez. Isso é o Evangelho. Eu gostaria de te apresentar várias histórias. Eu sei que tem amanhã ainda, que eu também ministro aqui. Mas hoje eu gostaria de finalizar contando a minha história. Aí eu vou finalizar. Você está me vendo pregar? E eu cheguei aqui, cara, e ouvi um testemunho poderoso do ministro de adoração. Cara, hoje eu ministro para universidades, mas minha mãe foi mendiga até os 9 anos. O meu pai foi do Comando Vermelho. Minha mãe ficou sem recursos quando meu pai foi assassinado. Meu pai foi assassinado no meu aniversário de 3 anos.
órfã, sem possibilidade de criar os 3 filhos. Minha mãe foi um ser humano que eu conheci na minha jornada, que infelizmente nunca teve uma porta aberta. Ela literalmente atravessou todas as paredes na porrada. Ela começou a traficar drogas. Minha mãe foi presa em 91 por tráfico internacional de drogas e formação de quadrilha. Minha mãe saiu da cadeia, minha mãe foi presa em 91. Minha mãe saiu da cadeia no dia 12 de dezembro de 2014. Eu passei minha vida toda com minha mãe presa. Em 92, minha mãe se converteu. Uma senhora faleceu em 87. No dia do velório, essa mulher ressuscitou. É uma porção gloriosa da geração passada. Por isso que eu não acredito que eu, enquanto jovem pastor, esse circuito que tenho com jovens pastores como eu e outros amigos, essa nova geração de pastores e líderes, nós não temos um útero que irá parir um avivamento. Nós vamos continuar o que os pais na fé começaram. Nós não vamos inventar a roda. Eu cresci ouvindo o evangelho no colo de uma mulher presa. Eu ouvi mais sobre o reino de Deus de forma intensa no colo da minha mãe do que eu ouvi nos maiores pregadores do Brasil. E foi gloriosa a minha infância. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu pensava que maconha era um perfume. Porque todo mundo da minha quebrada tinha cheiro de maconha, só eu que não. Então, tipo assim, uau, deve ser perfume. Tinha certeza que era perfume. 6 anos de idade eu estava indo para a pré-escola, o prézinho. Encontrei uma buchinha de maconha no portão do lote onde eu morava. Cheirei e falei, olha só, mano, perfume. Via na propaganda. Na minha época não tinha Netflix, né, mano? Só tinha SBT, Globo, Manchete na época, Record e Band. E a única propaganda de perfume que tinha naquela época era da Natura e Avon. Eu sabia que perfume era amarelinho. Então eu tive uma ideia, vou colocar a maconha na mão e abrir a torneira. Quando a água ficar amarelinha, eu sei que se tornou perfume. Quando eu cheirei a água de maconha, mano, eu esfreguei maconha no corpo. Fui para a escola perfumado de cannabis. Cheguei na porta da escola, a tia que me abraçava todos os dias naquele dia me empurrou. Eu não estava nem aí, mano, estava cheiroso dentro de mim, né? Quando eu cheguei na porta da minha sala de aula, provavelmente o coordenador pedagógico falou para minha tia que eu estava, para a tia da escola, que eu estava fumando maconha, né? Então fui chegando na sala de aula feliz da vida. E a tia com o braço cruzado: você está fumando maconha, rapaz? E eu com aquele sorriso inocente respondi: fumando não tô não, tia, mas passei no pescoço. Ela fechou a cara e falou, quando eu brigar comigo, ela, ué. E ela baixou, né, mano? E isso foi pedagógico, abaixar para conversar com uma criança é glorioso. Ela perguntou, cadê sua mãe? Eu falei, minha mãe está presa, tia. E o seu pai? Meu pai foi assassinado. Porque na mente de criança, o pai de todo mundo estava morto e a mãe de todo mundo estava presa. Tipo, para criança, todo mundo é a mesma coisa, ninguém é pobre nem rico. O ruim é quando você se torna adulto e a ótica de criança morre. Aí ela me abraçou, pegou na minha mãozinha, me levou para a sala de coordenação pedagógica. Tinha 3 professores, um diretor, um assistente social e um psicólogo. Naquele dia, eu tive um batismo de consciência. Aquele dia eu tive uma aula profunda sobre drogas, maconha obviamente, e sobre sexo. E eu descobri que eu estava abandonado. Aí fiquei desesperado, né, mano? Porque a consciência veio. Já ouviu falar de Vygotsky, Piaget, Skinner, Freud, Vallon, Jung e Lacan? Carl Rogers. Piaget e Vygotsky, um dos pais da pedagogia. Piaget diz assim: uma criança que cresceu na rua dos 0 aos 6 anos terá a mentalidade de um adulto de 21 anos. Ele diz assim, imagina qual é a mentalidade desse sujeito na casa dos 20 anos. Será um velho caquético emocionalmente. Aí eu chorando, a tia falou assim, para de chorar agora, rapaz. A vida não vai ser fácil para você. Aí
Repete comigo: você é um grande homem. Batendo no meu peito. Repete. 6 anos de idade, mano. Só o que vinha na minha mente era Racionais, capítulo 4, versículo 3. Aí ela falou assim: você vai estudar, e quando sua mãe sair da cadeia, você vai devolver a honra para ela. Tá ouvindo? Tô, tia. Cresci. Aos 8 anos de idade eu me converti, também na Assembleia de Deus. E amo os fundamentos, né, do Evangelho. E aí, cara, Deus me permitiu ter um ministério chamado Fire Universitário. Minha mãe estava presa quando começou. Eu fiz um tour na América Latina. Eu fui a Córdoba na Argentina, Paysandú no Uruguai, Santa Cruz de la Serra na Bolívia, Potosí, Yuni, Cochabamba, Sucre, Samaipata, fui a Cusco. Eu fiz toda a trajetória do Império Inca de mochilão. Só que eu estava tão chapado com o avivamento que estava vivendo, que no meu primeiro mochilão eu fui sozinho, cara. Eu ganhei 2.700 estudantes de medicina para Jesus. E eu entrava no auditório, palestrava, e o auditório em peso se convertia. Foi um avivamento poderoso, mano. O segundo mochilão, eu voltei para as mesmas geografias para batizar os caras que eu havia ganho. No meu terceiro mochilão, eu ordenei um cara pastor. No meu quarto mochilão, eu estava saindo de Machu Picchu. Eu estava a um passo de fazer mestrado em primatas da América na Universidade de Cusco, para pesquisar de forma empírica e científica todo o Império Inca. E a minha tese seria o Império Inca no Brasil, né? Porque em Goiânia existe uma fazenda chamada Oredes. Oredes foi o primeiro nome dado ao que nós chamamos de Cerrado. Foi onde os Incas se infiltraram no Brasil. E aí eu saindo de Machu Picchu, dia 12 de dezembro de 2014, minha irmã me liga e falou assim: Gil, minha mãe acabou de sair da cadeia. E aí eu comecei a chorar e falei para minha mãe, para minha irmã, a frase que minha professora me falou: então inicia hoje um processo de devolução de honra. Não existe um amor mais poderoso, irmão, quando você é surpreendido e os traumas da sua vida se transformam em remédio para uma geração. Lembra de Jesus? Quando Jesus mostra as feridas das mãos dele. Ou melhor, Deus mostrou as feridas, Jesus mostrou a cicatriz. Imagina, eram só 3 dias. Aquela ferida se transformou em cicatriz, mano. Que loucura, mano. Jesus vira para Tomé e diz: toca. Quando Tomé toca, Tomé creu. Porque as feridas, porque a cicatriz de Jesus não estava inflamada, mano. A ferida ou a cicatriz, toda cicatriz é a prova de que uma ferida sara. Logo, a sua história, os traumas que você viveu, os abusos que infelizmente aconteceram, os abandonos que vieram, foram só páginas da sua biografia. Nós poderíamos passar mais tempo celebrando o que nós temos. Pessoas passam muito tempo chorando pelo que não tem. Eu sugiro nós passarmos mais tempo celebrando o que nós temos. Você perceberá que a escuridão não é tão escura assim quando Jesus brilha sobre ela. Abaixe sua cabeça em nome de Jesus. O Espírito Santo virá com muita glória. Você verá uma geração sendo curada hoje, mas violentamente. Shekarapalaba subrieg, Shekarapalaba sudenedegai, Shekarapalaba subrieg, Shekarapalaba de carapalaba sudecantarapalabai. Porque a mensagem da cruz é loucura, mas ela também é sabedoria. Quantas vezes, filhos, vocês não tiveram sozinhos e o Senhor foi a sua única companhia? Quantas vezes os ventos sopraram e o Senhor foi a sua única rocha sólida? O Senhor relembra nessa noite, filhos, vocês não são órfãos. Ele exerce paternidade sobre a orfandade de vocês. O
Espírito Santo entra aqui nesse momento, cara. Algumas pessoas vão começar a chorar copiosamente, porque o Senhor desentulha a sua alma. Venha, Senhor, e aumente a sua glória aqui, Deus. Todos ficam em pé em nome de Jesus. Se essa mensagem faz sentido para você, se você entende que Jesus hoje muda a sua rota, porque se o Senhor falou é porque há ouvidos que precisam ouvir. Eu vejo Jesus literalmente sendo bússola para uma jornada. E o interessante é que nós estamos em dezembro e Jesus não quer que você leve os seus traumas, os traumas dos anos passados, para 2019. Hoje Jesus finaliza um ciclo de dores. E Jesus, Ele transforma traumas em histórias de honra. Se faz sentido para você, eu gostaria que você viesse para esse lado aqui, porque eu quero orar por você. Você sai do seu lugar e viesse aqui à frente. Amém? O restante estenda suas mãos, porque a glória do Senhor virá com cura, muita cura interior. Shekarapalabá subrier. Shekarapalabá subrier.